Programa Momento da Paz, de segunda, quarta e sexta, a partir das 20 horas, aqui na Rádio Web Mendes. Programa Momento da Paz, com a participação da missionária Aniele Gama. A paz, queridos irmãos, quero agradecer mais uma vez por estar aqui junto com vocês, para meditarmos na palavra de Deus, né? Salve a todos com uma boa noite. Quero agradecer também a Jane e a Domingos pela oportunidade de estar aqui falando de algo tão bom, tão maravilhoso, que é o nosso Deus, nosso Pai poderoso. E convido a todos vocês a orarmos juntos nessa noite. Senhor Deus, misericordioso, bondoso és Tu, Pai. Estamos aqui, Deus, juntos em um só propósito, Pai, em uma só oração, Deus, que é alcançar o Teu favor, meu Deus. Que o Senhor venha, meu Pai, nesta noite, nos dar sabedoria, nos dar entendimento da Tua palavra, para que possamos, meu Pai, ser abençoados, meu Pai, com a Tua graça, com a Tua bondade, e que o Teu Espírito Santo, meu Deus, venha ministrar sobre nossas vidas, para que possamos, meu Pai, ser edificados, para que possamos ser prósperos em sabedoria, meu Deus. E que o Senhor venha, meu Pai, falar Tuas palavras hoje através da minha boca. E que o Senhor fale aquilo que o Teu povo precisa ouvir, meu Deus. Que nessa noite, meu Pai, muitos serão edificados, vidas serão restauradas. Que muitos tenham força, tenham paciência, tenham fé, meu Pai, na Tua palavra. Porque o Senhor é o Deus que transforma e que liberta, Pai. Eu Te glorifico, Deus, Te exalto, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é fiel. Amém. Amados irmãos, eu queria hoje falar de um livro que eu tenho lido muito ele por vários anos, né? Eu tenho lido muito esse livro, que é o livro de Jó. O livro de Jó é um dos livros assim que nos ensina a tão poderosa fé, né? De um homem abençoado por Deus. Ele não era religioso, ele era um homem que tinha fé. Jó era um homem muito fiel a Deus em tudo que ele tinha dado. Então vamos lá no livro de Jó. Primeiro, a virtude e riqueza de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs, e comeram e beberam com eles. Decorrido o turno dos dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenha pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram representar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então, irmãos, aqui no livro de Jó fala, Jó era um homem muito fiel a Deus. Ele era temente a Deus, ele não era religioso, mas ele era fiel de coração, íntegro, porque ele era muito rico, ele era o homem mais rico do Oriente. Mas nem por isso ele deixou de ser fiel a Deus, porque ele já tinha de tudo, tinha filhos e filhas, tinha um casamento abençoado, tinha uma prosperidade de servos, de bois, de jumento, né? Então ele era rico, mas ele era temente a Deus. Então assim, ele era fiel, mas o filho dele não era fiel como ele era. Mas justamente pelo filho dele não buscar a Jó como ele buscava, ele fazia todas as vezes o encerramento do dia, após os banquetes que os filhos deles davam, eles reuniam, né, os filhos
E ali ele ungia os filhos dele, né? E orava ao Senhor para que perdoasse os pecados, mesmo que não tivesse nenhum pecado perante a sociedade, né? Que os filhos dele não tivessem pecado perante a sociedade. Mas assim, Jó já orava pedindo perdão de Deus, mesmo que ele viesse pecar só no coração. Jó já corria e já ia lá e já orava ao Senhor: Deus, perdoa pelos meus filhos, se ele fez algo de errado, se eles blasfemou contra ti, Pai, eu não tenho visto, mas você sabe todas as coisas. Então Jó fazia isso, né? E uma certa vez, como diz aqui no capítulo 6, em um dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observastes o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste, concebe a ele a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo que tem, e verás que não blasfemas contra ti na tua face. Então Deus perguntou a Satanás: de onde vens? E ele respondeu: de rodear e passear pela terra. E Deus falou: vistes o meu servo Jó? Jó é meu servo, ele é um homem íntegro, um homem bom, fiel a mim. E Satanás falou para ele: ele é bom, ele é fiel ao Senhor, porque o Senhor abençoou tudo na vida dele. Jó é um homem rico, Jó tem filhos e filhas, Jó tem um casamento abençoado, Jó tem tudo. Por isso que ele é fiel a você. Eu queria ver se Jó fosse pobre, doente, enfermo, não tivesse riquezas, se ele seria tão fiel como ele é com você, com o Senhor. E aí lá no versículo 12, disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está a teu poder, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então, Deus falou para Satanás: já que você está acusando, dizendo que o meu servo, o meu filho Jó, ele só é temente a mim, só é fiel a mim, porque eu dei riquezas para ele, porque eu dei filhos e filhas, e um casamento abençoado, e riquezas por toda parte, um dos mais ricos do Oriente. Então vai lá, toca em tudo que Jó tem, toca nas riquezas, na família, mas a única coisa que você não pode fazer é tocar na vida de Jó. E mesmo assim você verá que o meu servo Jó continuará sendo fiel a mim. E lá no capítulo 13 fala assim: as aflições e a paciência de Jó. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito. Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavram e as jumentas passeam junto a eles. De repente deram sobre ele os sabeus e levaram e mataram aos servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e levaram e mataram aos servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do seu irmão primogênito, eis que se levantou grande vento ao lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu a casa sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te essa nova. Então, irmãos,
Satanás começou a fazer como Deus tinha permitido, porque até para isso, Satanás ele não pode tocar na minha vida, ele não pode tocar na tua vida, sem que Deus permita. Então, muitas das vezes, o nosso comportamento perante a Deus tem permitido Deus deixar que o inimigo venha tocar em nossas vidas, na parte financeira, na saúde, na família. Então, o inimigo ele não tem poder sobre a gente, mas Deus tem permitido que muitas coisas venham acontecer conosco mediante o nosso comportamento. Então, naquele dia, Jó, lá no versículo 20 fala: então Jó se levantou e rasgou seu manto, raspou a sua cabeça e lançou-se em terra e adorou. Jó, ele adorou, irmãos. Ele rasgou as suas vestes, né? Raspou a cabeça, se prostrou em terra e o adorou. Ele adorou a Deus, né? Naquele momento ele poderia falar o quê? Por que, Senhor, aconteceu isso comigo? Por que, Deus, mataste tudo que eu tinha, os meus filhos, mataste toda a minha riqueza, dos meus bois, dos meus servos? Por que, Senhor, se eu sou tão fiel a Ti, Pai? E ele não fez isso, irmão. Ele adorou. Ele adorou. E lá no 21, Jó fala: e disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Quão grande, irmão, exemplo de fé. Da mesma forma que Deus tinha enriquecido Jó, da mesma forma que Deus tinha dado para Jó, ele reconheceu que da mesma forma que ele deu, Deus tirou. Irmãos, não é fácil perder tudo. Se deparar só com ele e a mulher dele, perder tudo de uma hora para outra. E o mais difícil, irmãos, que eu tive que pensar naquela época, que Jó não andava fazendo nada de errado para ser tocado por Satanás. Jó não andava numa vida de bebedice, não andava numa vida de prostituição, ele não adorava outro tipo de Deus. Não, ele era fiel ao Senhor em tudo. Então ele nem usou isso como uma arma para ser contra Deus, para justificar, para cobrar a Deus porque estava acontecendo aquilo. O que é que ele fez, irmão? Ele adorou, ele se prostrou em terra e adorou ao Senhor. Ele adorou ao Senhor. E eu fico olhando assim para Jó, como Jó era fiel a Deus. Até no pouco, ele soube reconhecer o favor do Senhor. Porque às vezes quando a gente não tem nada, a gente se acostuma com o que tem, com aquela vida ali de dificuldade, com a vida limitada, né? Tudo muito difícil, tudo muito escasso. A gente acaba se acostumando e vai levando a vida. Mas eu fico pensando, Jó era um homem rico, ele não tinha dificuldade para comer, para se vestir. Ele bebia o que ele queria, comia o que ele queria. Tinha joias, tinha muito ouro, né? Os filhos deles tinham status. Então ele não se preocupava com isso. E de repente, irmão, ele passa a não ter mais nada. E perdeu todos os filhos dele. Todos os filhos dele já perdeu. Meu Deus, eu fico pensando, como esse homem conseguiu ainda adorar o Senhor em meio a tanta dificuldade. Assim somos nós. Às vezes não temos tanta abundância, mas também não temos tanta escassez. Temos aquilo que necessitamos. E mesmo assim, a gente o quê? Reclama. Cobra. Acha que o vizinho tem mais do que a gente. Né? Às vezes dá uma dor de cabeça. Ai, porque eu tenho dor de cabeça? Logo comigo, que sou assim. Não. E Jó, em nenhum momento, ele lançou a Deus a sua bondade de coração, a sua fidelidade. Apenas ele adorou. Independente, como ele fala. Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor mesmo tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, Deus. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus a falta alguma. Lá no capítulo 2 fala: num dia em que seus filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor,
veio também Satanás entre eles, apresentando-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor, disse: de rodear a terra e passar por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfemas contra ti a tua face. Então, irmãos, Jó estava pobre, sem filhos, só ele e a mulher, tinha que trabalhar, tinha que ir para a terra lavrar, para poder manter o seu sustento. Um homem que era rico passou a não ter mais nada. E Satanás voltou ao Senhor e falou: ele continua a te servir, ele continua sendo fiel ao Senhor, porque eu não toquei na saúde dele, porque eu não toquei na pele dele. Eu quero ver se ele ficar doente, se ele ficar enfermo, se ele vai continuar a glorificar o Senhor, como ele continua, ainda estando pobre. Então, lá no capítulo 2, versículo 6, disse: o Senhor Satanás, eis que ele está em teu poder, mas poupe-lhe a vida. Então Deus falou: vá lá, toque nele, toque na saúde dele, mas não tire a vida dele. E você verás que o meu servo Jó continuará a ser fiel a mim. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinzas, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a teu Deus e morre. Irmãos, a mulher de Jó foi a primeira a falar: ainda conservaste a tua integridade perante a esse Deus que te roubou teus filhos, que tirou tuas terras, que agora te cobre de enfermidade, de doença. Você ainda continua íntegro a esse Deus? A mulher de Jó, irmãos, que poderia ter tomado outra postura. A mulher de Jó poderia se colocar de joelho e adorar a Deus conforme Jó fazia, porque ela desfrutava do bem que Deus tinha dado para eles. Ela desfrutava da prosperidade. Ela teve filhos com Jó saudáveis, varões e mulheres, varoas. Então ela viu o quanto Deus era bom com eles. Então por que ela não se permaneceu íntegra como Jó e não adorou a Deus como Jó continuava? E Deus não tocou na vida dela, irmãos. Deus tocou na vida de Jó. Deus não feriu a mulher de Jó com tumores. Deus feriu a Jó. E ela poderia fazer o quê, irmãos? Como uma mulher de fé, uma mulher que tem visto os milagres de Deus na vida dela, na vida deles. Se prostrar em terra e adorar, e glorificar, e exaltar, e orar para que Deus viesse a mudar a situação deles. Mas não, irmão. Ela foi a primeira a perguntar: você ainda continua íntegro a esse Deus? Da mesma forma que a mulher de Jó fez com ela, irmão, a nossa família faz com a gente. Os nossos amigos fazem com a gente. Aponta o dedo pra gente. Nos acusa. Nos cobra. Sendo que poderia ser as primeiras pessoas a nos apoiar, a falar conosco, a nos botar pra cima, a nos dar uma palavra de conforto, de amor, a nos dar um carinho. Né? E muitas das vezes o que é que nossa família faz? Igual a mulher de Jó. Cobra, acusa, julga, né? Mas é lá no versículo 10, ele fala: mas ele respondeu: falais como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Então, irmãos, ele falou para ela: fala como uma doida, fala como uma louca, porque sabe do bem que Deus tem feito pra gente. E por que agora o mal você não quer receber?
Por quê? Porque Deus é bom em todo o tempo, mesmo estando com o feijão em casa, com a farinha, ou tendo. Deus continua sendo bom, você continua sendo Deus, Ele é fiel. É Ele que manda, é Ele que faz, é Ele que desfaz, é Ele que abre porta. Tudo é no tempo dEle, não no nosso tempo. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó, todo este mal que ele observara, chegaram cada um no seu lugar. Eliafaz, o Temanita, Bildade, o Suíta, Zofá, o Naamatita, e combinaram ir juntamente com desse dele consolá-lo. E aí os amigos de Jó, o mais próximo, foi lá perto de Jó para consolá-lo, né? Para prestar solidariedade para Jó, porque Jó tinha perdido tudo, agora estava enfermo. E lá no 12 fala: levantando-se eles de longe os olhos e não o reconhecendo, ergueram a voz e choraram. E cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Então, naquela época, irmão, quando acontecia algo assim que manchava o nome do Senhor, o povo que era temente a Deus, quando acontecia algo que deixava ele entristecido, ele pegava o pó da terra e jogava sobre suas cabeças, como forma de se humilhar perante a Deus, né? De se redimir perante a Deus. Ele pegava a terra e se cobria de terra, né? Se jogava o pó da terra, como um símbolo de humilhação a Deus, de pedir misericórdia ao Senhor. E ali os amigos de Jó, quando viram aquela situação, eles olharam para Jó e choraram junto com Jó. Choraram. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites. E nenhum lhe dizia uma palavra sequer, pois viam que a dor era muito grande. Irmãos, os amigos de Jó chegaram naquele local e viram Jó daquele jeito. A única coisa que eles fizeram foi o quê? Jogar o pó da terra sobre o corpo deles. Eles ficaram 7 dias e 7 noites sem falar uma palavra, porque não tinha coragem de ver o tamanho do sofrimento de Jó. Eles não tinham coragem de falar: Jó, por que aconteceu isso? Ó, Jó, vem cá, vamos conversar, vamos tentar. Não, eles não falaram nada. Apenas eles choraram a dor de Jó. Prantearam durante 7 dias e 7 noites. Porque foi muito forte, foi muito difícil aquilo que Jó tinha passado. Estava passando. Porque todos sabiam da fidelidade de Jó. Todos sabiam que Jó era um homem bom. Jó não tinha inimigos, irmão, naquela época. Qual um homem hoje rico, um homem de estatura, de postura, que não tem inimigo? Sempre tem um. Porque, querendo ou não, agrada um, desagrada outro. Mas Jó não, irmãos. Ele era bom com todo mundo. Jó tinha um comportamento excelente. Um comportamento de excelência perante Deus e perante a sociedade. E depois desses dias, passou Jó a falar. Depois disso, passou Jó a falar e amaldiçoou seu dia natalício e disse: pereça o dia em que nasci e a noite em que disse: fui concebido por um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Então, irmão, passando dias e dias de sofrimento, de dor, Jó começou a ficar triste. Jó começou a ficar angustiado, né? Porque Jó estava sentindo muitas dores, tumores por toda a parte do corpo. Tumores no pé, na sola do pé, na cabeça, na boca, em toda a parte do corpo. Jó fedia, irmão. Jó se tornou uma carne podre. Ninguém queria chegar mais perto de Jó. E ele pediu a Deus para que Deus me levasse ele. Ele começou a falar: porque ele nasceu, Deus, porque eu nasci, Pai. Porque eu estou assim, Deus. Deus me leva. Deus, eu não quero mais viver nessa situação, Pai. Né? Então Jó começou a se cobrar. Se ele tinha feito alguma coisa de errado. Se ele tinha pecado contra Deus. Né? Mas ele no fundo, irmãos, ele sabia que no coração dele não tinha nada de errado. Jó, no coração dele, sabia que ele não tinha feito nada de mal para Deus.
Então lá no capítulo 9 fala: então Jó respondeu e disse: na verdade sei que assim é, porque como pode o homem ser justo para com Deus? Se quiser contender com ele, nenhuma de 1000 coisas lhe poderá responder. Ele é sábio de coração e grande em poder. Quem porfiou com ele e teve paz? Então Jó falou: quem sou eu para ficar me cobrando porque eu nasci, porque eu estou assim? Quem foi que já tentou contra Deus e teve paz? Quem foi esse que tentou contra Deus e teve vitória? Não tem, irmãos, porque Deus é Deus sobre todas as coisas, Ele faz como Ele quer. Entendeu? Então, muitas das vezes, quando Deus estiver apertando aqui, ó, na questão financeira, por que não parar e ver se não tem algo de errado? Jó não tinha, irmãos, mas Satanás desafiou a Deus pela integridade de Jó. Então, será que muitas das vezes o inimigo ele não tem tentado contra a tua vida? Será que muitas das tuas vezes você não tem dado oportunidade para o inimigo roubar as tuas bênçãos? Então, por que não ter um caminho de integridade como Jó tinha? Por que não ter um caminho fiel com o Senhor? Uma comunhão com o Senhor? Saber orar, saber falar com Deus, saber louvar o Senhor Jesus Cristo, reconhecer que Deus é Deus sobre todas as coisas. E lá no capítulo 13 fala: eis que tudo isso viram os meus olhos, e os meus ouvidos o ouviram e entenderam. Como vos os sabes, também eu sei, não vos sou inferior. Mas falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante Deus. Vós, porém, besuntais a verdade com mentiras, e vós todos sois médicos que não valem nada. Então Jó fala que o homem às vezes engana, dizendo que pode fazer aquilo por você. Ah, não, eu tenho o poder de mudar a tua vida. Vamos fazer assim porque eu tenho conhecimento em tal lugar. Não, vamos andar por esse caminho aqui, porque esse caminho aqui é o melhor. Foi assim que eu consegui alcançar as minhas metas. E muitas das vezes transferimos a nossa confiança para o homem. Aquela confiança que era de Deus, que é de Deus. Porque se nós orarmos e falarmos com o Senhor, Ele responde às nossas orações. Muitas das vezes Deus tem falado com a gente: meu filho, minha filha, faça isso, ande por tal caminho, não faça, deixe de fazer, cuida da tua vida, deixa a vida do teu irmão. E o que é que nós fazemos, irmãos? Olhamos para o homem. Ah, mas fulano anda assim. Ah, mas fulano faz isso e fulano só anda bem. Então eu vou fazer a mesma coisa que fulano faz. Porque fulano está se dando bem, então eu também posso me dar. É aí, irmão, que vem o pecado. É aí que vem a ira de Satanás. E toma as nossas vidas. Porque os jovens de hoje, irmãos, não estão chegando nem a 30 anos de idade. Por quê? Porque tem tentado traçar um caminho curto. Um caminho que não é longo, um caminho da facilidade de fazer as coisas erradas para conseguir aquilo que quer por caminhos errados. Porque acha que se trabalhar, estudar, respeitar o pai ou a mãe, ser digno, ser íntegro, não vai conseguir, é mais difícil, só sofre. Mas, irmãos, o caminho da perdição leva à sepultura. Um homem que é fiel a Deus, ele tem princípios. Um homem que é fiel a Deus, ele tem visão. Ainda que ele seja um gari, ainda que ele trabalhe na roça, ainda que a terra esteja seca, ele continua tendo visões, ele continua tendo um olho bom para o teu gado, para que um dia venha prosperar. Ele crê no coração dele que um dia vai valer a pena. E nem por isso ele desiste, irmão. O homem íntegro, ele continua a perseverar até que um dia alcance o favor do Senhor. Como eu falei, Deus ele faz no tempo dele, na hora dele, do jeito dele. Quem é eu ou você para falar como um Deus tem que fazer? Quem sou eu ou você para dizer que tá tudo dando errado, que tá demorando? Não é fácil, eu sei que não é fácil.
mas é Deus que faz. Ele criou o céu e a terra, ele pôs limite no mar. O mar ele pode estar com a fúria que for. Quando chega próximos à margem da areia, ele volta. Gente, que poder Deus tem de colocar limites no mar, de erguer um céu tão lindo, tão maravilhoso, e fazer tudo o que há, de dar o fôlego de vida pra gente. Que Deus poderoso é esse que não pode nos abençoar se andarmos num caminho correto, se andarmos num caminho de prosperidade, de fidelidade, em oração. Porque ser próspero em oração também é muito bom, irmãos. Ser próspero em dinheiro é bom, mas ser próspero em oração, de você parar em um local, tá trabalhando, tá ali, ó, glorificando ao Senhor. Eu sei que tem muitos lugares que a gente não pode estar lá cantando, louvando, né, que estamos trabalhando. Ambiente tem que ter respeito, silêncio, ou sei lá o que for. Mas você tem que ser próspero de espiritualidade, ser próspero de estar ali naquele local, tá trabalhando, mas por dentro ali glorificando ao Senhor. Deus, obrigado, Pai, por tudo. O Senhor é bom, Deus. Ó, Pai, obrigado por estar aqui nesse trabalho, meu Deus, obrigado. Quantas pessoas fazem isso, irmão, hoje? Não, fica olhando para a hora do relógio, para acabar logo o horário de trabalhar, para poder ir para casa, para descansar, porque o dia está sendo péssimo. E não esquecendo que muitos estão em cima de uma cama doente, querendo 1 hora do dia sem dor para poder ficar em paz. E nós temos saúde, temos alcançado o favor do Senhor e reclamamos de tudo. Né, irmão? Então lá no capítulo 23 fala: respondeu, porém, Jó: ainda hoje a minha queixa é de um revoltado, apesar de a minha mão reprimir o meu gemido. Se eu soubesse onde poderia achar, então me acharia ao seu tribunal. Exporia ante a ele a minha causa, encheria a minha boca de argumentos, saberia as palavras que ele me respondesse e entenderia o que me dissesse. Acaso, segundo a grandeza de seu poder, contenderia comigo? Não, antes me atenderia. Ali o homem reto pleitearia com ele, e eu me livraria para sempre do meu juiz. Então Jó fala aqui: se eu estivesse num tribunal e Deus estivesse ali me julgando, eu poderia falar para Deus: Deus, olha para mim, eu não fiz nada, eu sou um homem bom. Ele fala que Deus iria escutar ele. Ele queria ter essa oportunidade, porque a única pessoa que poderia julgar ele era Deus. Ele reconhece isso e mais ninguém. Porque os amigos de Jó depois começou a cobrar de Jó: será que você não errou em alguma coisa, Jó? Será que você não pecou em alguma coisa para tudo isso estar acontecendo? Até a mulher de Jó cobrou isso dele. Mas Jó não aceitava que ninguém apontasse o dedo para ele, porque a única pessoa que poderia cobrar dele, que poderia julgar ele, era Deus. Então ele fala: quem me dera poder ter um juiz, me apresentar em juízo perante ao Senhor, para que o Senhor me julgasse e eu poderia falar com a minha boca as palavras que estão no meu coração. Então vamos lá, irmãos, no capítulo 26 fala: Jó, porém, respondeu: como sabes ajudar o que não tem força e prestar socorro ao braço que não tem vigor? Como sabes aconselhar a quem não tem sabedoria e revelar plenitude de verdadeiro conhecimento, com a ajuda de quem profere tais palavras? E de quem é o Espírito que fala em ti? A alma dos mortos treme debaixo das águas, com seus habitantes além está desnudo perante ele, e não há coberta para o abismo. Ele estende o norte sobre o vazio e faz pairar a terra sobre o nada. Prende as águas em densas nuvens, e as nuvens não se rasgam debaixo delas. Encobre a face do teu trono, e sobre ele estende a sua nuvem. Traçou um círculo à superfície das águas, até os confins da luz e das trevas. As colunas do céu tremem e se espanta da sua ameaça. Com a sua força fende o mar, com o seu entendimento abate o adversário. Pelo seu sopro aclara os céus, a sua mão fere o dragão veloz. Eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos, que me leve sussurro tem ouvidos dele.
mas o trovão do teu poder, quem entenderá? Então Jó que fala que Deus ele estabelece o céu e a terra. Deus fala das nuvens que estão no céu, que só pode cair uma gota de água na terra se Deus permitir, né? Então Jó exalta o nome do Senhor. Jó fala do Senhor. Jó em todo o tempo, ainda que ele queira se apresentar a Deus para explicar, para saber por que está acontecendo aquilo com ele, ele continua ainda a glorificar e exaltar e a se render à bondade e misericórdia de Deus, né? E no capítulo 28, no versículo 12 fala: mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar de entendimento? O homem não conhece o valor dela, nem se acha ela na terra dos viventes. O abismo diz, ela não está em mim, e o mar diz, não está comigo. Não se dá por ela ouro fino, nem se pesa a prata em câmbio dela. Então, irmãos, ele fala que a sabedoria, onde se achará a sabedoria? Não tem ouro, não tem prata, não tem algo maior do que a sabedoria. Porque o homem que é sábio, ele busca um caminho de santidade, um caminho reto, um caminho de integridade perante ao nosso Deus e perante aos nossos amigos, à sociedade. Um homem que é bom de coração, um homem que procura ter sabedoria, ele olha as coisas de uma maneira diferente, ele procura não julgar o teu irmão, ele procura não falar mal do teu irmão, ele procura ver as coisas de uma maneira boa, com os olhos bons. Então a sabedoria é algo que poucos aqui na Bíblia fala que tiveram. O homem mais sábio da Bíblia foi Salomão, porque quando Deus perguntou para ele: Salomão, o que é que você quer que eu faça por você? Me peça que eu te darei. Ele poderia pedir a maior riqueza que fosse, irmão. Salomão poderia ter pedido riqueza, fama, mulheres, sei lá o que fosse. E a única coisa que ele pediu: Deus, eu lhe peço que o Senhor me conceda sabedoria para administrar o teu reino. Ele pediu sabedoria. E o que Deus fez, irmão, com ele? Deu a sabedoria e tudo mais quanto ele precisava. Ele se tornou rico em sabedoria. Rico em prosperidade e rico em sabedoria. Então, sabedoria, irmão, ela é algo que não se acha em lugar nenhum. Nem no ouro, nem na prata, nem nos milhões que qualquer pessoa hoje pode chegar a ser. Eu tenho tantos milhões na conta, eu quero comprar sabedoria, eu quero ser um homem sábio, eu quero ter uma visão de sabedoria. Não compra, não se vende. Ela é um dom de Deus. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode lhe dar sabedoria, um coração bom, um coração reto. Então lá, irmão, no capítulo 29, Jó fala: prosseguiu Jó no seu discurso e disse: quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, quando eu, guiado por sua luz, caminhava pelas trevas, como fui nos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda, quando Todo-Poderoso ainda estava comigo, e os meus filhos em redor de mim, quando eu lavava os pés em leite, e da rocha me corria ribeiros de azeite. Quando eu saía para a porta da cidade, e na praça era dado me sentar, os moços me viam e se retiravam. Os idosos se levantavam e se punhavam em pé. Os príncipes reprimiam as suas palavras e punha a mão sobre a boca. A voz dos nobres emudecia a sua língua e se apegava ao paladar. Então, irmãos, Jó se lembra de quando ele era próspero. Jó está falando aqui quando ele se lembra do estado que ele estava, feliz, quando ele tinha tudo isso. Jó era tão íntegro, tão bom. Ele não era reconhecido pela riqueza que ele tinha. Não, ele era bom como pessoa. Ao ponto dele chegar na praça, num banco da praça, os idosos ali sentados se levantar para dar lugar para Jó. Os príncipes daquelas terras, daquele lugar, daquela região, media a palavra para falar com Jó. Irmão, isso era dom de Deus.
A bondade de Deus estava sobre a vida de Jó. Jó alcançava o favor de Deus. Só Deus fazia isso pela vida de Jó. Porque quantos ricos que tem aí no mundo e são uma das piores pessoas, que ninguém quer chegar perto e tem muito dinheiro. E se tiver alguém perto delas, porque estão por causa do dinheiro, mas não pela pessoa que ela é. E Jó não, irmãos, ele era rico e era uma pessoa agradável. E ele se lembrava, no momento que ele estava ali cheio de tumores, cheio de feridas, fedendo. As feridas de Jó, irmãos, os tumores minavam. Era um fedor insuportável. Ninguém queria tocar nele, nem a mulher dele. E ele ficava ali na memória dele, se lembrando daquilo que Deus tinha feito. Porque no coração dele ele sabia que se Deus quisesse mudar a sorte dele, Deus mudaria mais uma vez. Então, irmãos, ele não se deixou, ainda que ele soubesse que estava no fim da vida, porque ele achava que ele ia morrer. Ele achava que ele ia morrer. Ele não tinha mais a família dele, ele estava ferido. Ele estava só esperando a hora da morte. Mas ele ainda sonhava. Ele ainda sabia que se Deus, ainda no leito da morte dele, poderia mudar a sorte dele, Deus poderia. Então, irmãos, ele continuou com a fé. Ele continuou dentro do coração dele, temente a Deus. E lá no capítulo 36 fala: prosseguiu Eliú e disse: mais um pouco de paciência, e te mostrarei que ainda tenho argumentos a favor de Deus. De longe tratei o meu conhecimento e ao meu Criador atribuí a justiça, porque na verdade as minhas palavras não são falsas. Contigo está quem é senhor do assunto. Eis que Deus é muito grande, contudo, e ninguém despreza. É grande a sua força, da sua compreensão. Não poupa a vida do perverso, mas faz justiça aos aflitos. Dos justos não tira os olhos. Antes os reis no trono os assenta para sempre e são exaltados. Abre-lhes também os ouvidos para a instrução e manda-lhes que se convertam da iniquidade. Deus está falando, irmãos. Está falando: abra-lhes também os ouvidos para as instruções e manda-lhes que se convertam das suas iniquidades. Deus está falando, Deus tem falado comigo, com vocês. Deus tem mandado pessoas ministrar a palavra dele sobre nossas vidas. Deus tem falado todo o tempo: se perdoar, se arrepender de tudo que tem feito, eu perdoarei e cearei com vocês. Se a gente, irmãos, colocar diante de Deus e pedir perdão, se redimir do nosso pecado, Ele perdoa, irmão. Deus é bom, Deus é fiel. Ele tem nos dado oportunidade de meditar na palavra dele, de ler a Bíblia, de seguir os mandamentos dele. Ainda que nossos pecados sejam grandes, Ele é capaz de apagar tudo isso. Ele é capaz de apagar o nosso pecado hoje e se fazer tudo novo. E de que de hoje em diante uma vida diferente com caminhar com o Senhor. Ele pode fazer isso. Ele é capaz, irmãos. Ele é Deus sobre todas as coisas. Então, irmãos, porque muitas das vezes se colocarmos como fraco, ficar se colocando como humilhado, se temos um Deus tão bom que pode nos levantar, que pode nos erguer, que pode nos dar força, que pode nos dar fôlego de vida. As tribulações, elas são contínuas. O mundo já é do maligno. Na Bíblia fala que é chegado o tempo. Jesus está às portas. E aqueles que perseverar nas aflições, nas tristezas, aquele que perseverar na palavra do Senhor, se manter firme a tanta tribulação, esses receberão a coroa de glória do Senhor. Mas como não é, irmãos, que vamos suportar tanta aflição, tanta dificuldade? Servindo a Ele, buscando Ele, tendo coração íntegro, seguir as instruções dEle, porque Deus é assim, Ele é bom. A cada dia Deus tem revelado algo novo pra gente. O dia de ontem não foi bom, mas hoje se revela um dia novo. E esse que pode ser um dia melhor do que de sua vida. Não adianta ter um dia bom
com as imundícias do mundo. É algo prazeroso, é algo bom, mas te leva para a sepultura. Algo bom vem da parte de Deus. O que é bom, o que é agradável vem de Deus. Te traz paz, te traz calmaria no coração. E só com o Senhor você vai conseguir isso, irmão. Não olhe para os homens. Ah, mas tem muito homem de Deus se corrompendo, mas é homem ainda. Mire no alvo que é Jesus Cristo. Mire aqui na palavra do Senhor, que é a Bíblia Sagrada. É ela que é nosso alimento, ela que é nosso alvo. É ela que nos ensina. Vamos pecar, vamos. Somos pecadores, somos falhos. Mas ela nos ensina a ter um caminho mais de integridade. A nos policiar para que não venhamos pecar tanto como aqueles que estão no mundo, que estão aí fazendo coisas erradas, agindo só pela carne. A Bíblia nos traz a existência, aquilo que não podemos ver, que é o caminhado com Jesus Cristo. A Bíblia nos ensina a estar no Espírito de Deus, a receber o Espírito Santo. A Bíblia nos mostra coisas que não conseguimos sozinhos enxergar. Então não olhe para o homem, não olhe para o pastor, não olhe para a fraqueza do pastor, para a fraqueza do seu irmão. Olhe para Deus. Ore pelas pessoas que estão fracas. Ore para aqueles que estão pecando. Não crucifique a eles, não julgue. O único que pode fazer é Deus. Como Jó falou, o único que pode me julgar é o Senhor. É o Deus, porque foi Ele que fez o céu e a terra. Nós somos iguais, independente da postura, independente da classe social, independente do status que cada um tem, somos todos iguais perante a Deus. As únicas coisas que nos faz melhor diante de Deus é a nosso coração, a nossa postura, a nossa integridade perante a Deus e nossos irmãos. É isso que nos torna diferente para Deus. Mas no mais, irmãos, somos todos iguais. E Deus não olha o status que cada um tem na terra. Deus olha o coração. Vai chegar o tempo, irmão, quando Jesus voltar, que os filhos deles irão subir. Louvado seja o nome do Senhor. E muitos irão ficar, porque tem se apegado ao dinheiro. Aleluias. Tem se apegado a muitas coisas que não é de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É chegado ao dia, irmãos, que quando Jesus voltar, tem muitos que estão achando que vai subir, mas vai ficar. Porque teve época de orar pelo irmão e crucificou. Teve épocas que aquele que se dizia servo do Senhor, era para glorificar o nome do Pai, colocar o joelho no chão, se prostrar e orar pelo irmão. Mas foi o primeiro a crucificar o irmão. E tem muita gente achando que está bem, que tem feito coisas boas porque tem ajudado o irmão, mas chega nas redes sociais e fala, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Tem muita gente achando, porque está mostrando a caridade que tem feito para o teu próximo, está achando que vai subir. Não, na Bíblia diz que uma mão der, a outra não saiba. Então, se você quer fazer uma caridade para o teu irmão, se você quer ajudar o teu próximo, faça em sigilo, porque aquele que está lá em cima é fiel para te ver e te abençoar pelos teus atos. Não queira se mostrar nas redes sociais ou mediante a sociedade pelo que você tem feito para você ganhar uma visibilidade boa entre os seus irmãos e no seu coração está um sepulcro aberto. Não, seja fiel a Deus no coração como Jó era. Porque Jó era rico e ele era bom de coração. Ele era rico e nem por isso ele se tornou melhor do que ninguém. Ele era bom, ele era fiel a Deus. Então, irmãos, a minha palavra de hoje é essa. Não se julgue melhor porque você tem um marido que é bom, ou porque você tem um carro, ou tem uma casa, ou porque tem saúde, você não é melhor que ninguém. O único que é bom, perfeito e agradável é o Senhor. E se você, irmãos, que pode ajudar o teu próximo, que pode ajudar a tua família, faça, mas faça em silêncio, em vigilância. Porque aquele que vai lhe abençoar é o único que sabe da tua vida. Não precisa mostrar para ninguém o que você tem feito. Não precisa se mostrar para dizer que você é bonzão. Não precisa. Não precisa. Seja fiel a Deus. Se mostre perante a Ele, na sua bondade de coração, porque é assim que Deus vai te abençoar. Não se mostrando naquilo que você não é.
Porque a capa, o rosto, o homem vê, mas Deus é o Deus poderoso que sonda os corações. E lá no capítulo 40, versículo 6 fala: então o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: cinja agora os lombos como um homem. Eu te perguntarei e tu me responderás. Acaso anularás tu de fato o meu juízo? Ou me condenarás para te justificares? Ou tens braços como Deus? Ou podes trovejar com a voz como ele o fez? Orna-te, pois, de excelência e grandeza. Vestes de majestade e de glória. Derrama as torrentes da tua ira. Atenta para o todo soberbo e o abate. Olha para todos o soberbo e humilha-o. Calça aos pés os perversos no seu lugar. Cobre-os juntamente no pó. Encerra-lhes o rosto no sepulcro. Então também eu confessarei a teu respeito que a tua mão direita te dá vitória. Contempla agora o hipopótamo que eu criarei contigo, que me convém a erva como o boi. Sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Endurece a sua cauda como um cedro e os tendões das suas coxas estão entretecidos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E lá no capítulo 10 fala: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. O Senhor deu-lhe o dobro de tudo que possuíra. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Aleluias! Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Porque veio a ter 14 mil ovelhas, 6.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemima, e o da outra Késia, e o da terceira Querem Apuque. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disso viveu Jó 140 anos. E viveu a seus filhos, e viu os seus filhos e os filhos dos seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor, bendito é o teu nome, Pai. Então, irmãos, olha que grandiosidade de Jó. Lá fala no capítulo do versículo 10: mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos teus amigos. Jó estava doente, enfermo, ferido. E o que ele estava fazendo, irmão? Orando pelos seus amigos. Orando pelos seus amigos. E o que Deus fez por ele? Abençoou 2 vezes mais do que ele tinha. Se ele era rico, irmão, ele tornou a ser 2 vezes mais rico. Porque Jó, em todo o tempo, na riqueza, na pobreza, na doença, na enfermidade, na escassez, se firmou, se mostrou que ele era fiel a Deus. Ele era fiel a Deus, irmãos. Então, por que eu e você não pode continuar a ser igual a Jó, imitar a Jó? Se é um homem que podemos imitar, um homem de carne, é Jesus Cristo, que veio entre nós, que habitou no meio de nós como corpo presente. Mas aqui ele deixou Jó um exemplo de fidelidade, de paciência. Então, irmãos, ore pelos seus irmãos. Ore pelo seu pastor, ore pela sua mãe, pelo seu pai, pelos seus filhos. Seja bom de coração. Ajude aqueles que precisam em silêncio. Não se exalte se você está ajudando alguém. Não se mostre melhor porque você tem feito algo por alguém. Seja inferior. Seja melhor do que aqueles que se dizem ser melhor. Ainda que tenha status, que tenha riqueza, se mostre inferior.
do que o seu dinheiro pode falar sobre você. Se o seu dinheiro fala que você é rico, se mostra inferior ao seu dinheiro. Se mostra uma pessoa boa, humilde de coração, ainda que o teu dinheiro te coloque lá em cima. E se você não tem muito dinheiro, seja humilde, divida o pão com o teu irmão. Divida a palavra de conforto com o teu próximo. Seja bom em todo o tempo, no trabalho, em casa, fora dele. Seja humilde de todo o coração. Olhe para o seu irmão com compaixão, não com julgamento. Seja fiel a ele. Porque Deus está lá no céu e vai te recompensar como Deus recompensou a Jó. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Pai, pela essa palavra de hoje, meu Deus. Obrigado porque o Senhor é fiel, Pai. Deus, nós te louvamos porque o Senhor continua sendo bom. Continua sendo Deus. Que nós possamos não pegar essa palavra de hoje, Pai, e meditar na Tua palavra. E tomar, por exemplo, Jó, Senhor, para que venhamos ser tão íntegro como ele foi a Ti, Pai. E que mesmo a nossa dificuldade, meu Senhor, nós possamos continuar fiel a Ti, íntegro a Ti, Senhor. E que nós possamos ter humildade no coração, bondade, Senhor, para com o nosso próximo, Pai. Porque não adianta orar a Ti e não ser bom com nossos amigos ou com o nosso próximo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é fiel. Que o Senhor venha abençoar cada um que esteja ouvindo agora essa pregação. Que o Senhor venha abençoar, Pai, essa rádio, meu Deus, a Rádio Mendes, meu Deus, para que ela venha ser próspera em tudo que ela tem feito, Pai. Que o Senhor venha abençoar os seus donos, meu Deus. E que o Senhor venha levantar pessoas para que venha abençoar cada dia mais a obra do Senhor. Obrigado, Pai, por tudo. Obrigado pela Tua bondade, porque o Senhor é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Para todos que crê, eu profetizo a paz, a sabedoria, a unção, o entendimento, porque isso é dom de Deus. A sabedoria é o dom de Deus. Amém?